Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula. Agora, sobre dois títulos que se encontram no edital da Polícia Militar do Espírito Santo, seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor. Os dois títulos que lá estão o primeiro, sobre a Revolução de 1930 e o segundo, sobre o período Vargas. Por que vamos trabalhar os dois títulos juntos? Simples, porque o período Vargas começa com a Revolução de 30. Então, o período Vargas é a principal consequência da Revolução de 30, porque nós estamos falando tanto da Revolução quanto do período Vargas, do governo Getúlio Vargas, das ações do Getúlio Vargas, beleza? Então, bastante simples, bastante tranquilo, esses são os dois títulos que nós vamos trabalhar. Quando nós falamos sobre esses títulos, ao meu ver, a coisa mais importante é que você consiga fazer uma linha do tempo sobre o período Vargas e saber quais são os períodos neste governo, tá? Saber os períodos é o mais importante, tudo bem? E que linha do tempo é essa? Muito simples. A primeira coisa que você tem que saber é que tudo começa com uma revolução, a Revolução de 30, certo? Também pode ser chamado de golpe de 30, tá? O examinador aqui, ele usa o termo revolução na banca, né? A banca está colocando o termo revolução, mas ele pode também colocar o termo golpe de 30, golpe de 1930, certinho? Os dois termos podem cair na prova sem maiores problemas. Apesar de ser mais usual atualmente o termo golpe, mas revolução é o que se encontra no edital. Então, os dois termos podem cair na prova sem problema nenhum. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que tudo começou com a Revolução de 30 ou o golpe de 30. Depois disso, nós temos o governo provisório de Vargas, tá? Então, Revolução de 30, governo provisório, 4 anos de governo provisório, de 30 até 34. Depois disso, nós temos o governo constitucional de Vargas. Então, governo provisório, depois governo constitucional, de 34 até 37, ok? Depois disso, nós temos o famoso Estado Novo, de 37 a 45, tá? De 37 a 45. Período mais conhecido de Vargas exatamente porque foi o período mais ditatorial de Vargas, certo? Estado Novo. E aí depois do Estado Novo, só como ele está pedindo ali todo o governo Vargas, a gente tem que saber que o governo acabou. Então, coloquei mais um título aqui, o fim da era Vargas. Esses são essa linha do tempo é o que você precisa conhecer melhor, tá? Saber sobre a linha do tempo. Não dá para ir para a prova que vai cair Getúlio Vargas sem conhecer essa linha do tempo, tá? E sim, tem muita chance de cair na prova o governo Getúlio Vargas, muita chance. Primeiro porque ele coloca dois títulos e segundo porque os examinadores gostam muito, muito mesmo de cobrar o golpe de 1930, a Revolução de 30 e todo o período Vargas, ok? Beleza, beleza, beleza. Então vamos lá começar pelo começo. Quando nós falamos sobre a Revolução de 1930, o mais importante, o que você precisa verdadeiramente entender é que ele aconteceu através de um golpe. E esse golpe aconteceu pelos seguintes fatos, rapidamente. Dissidência na oligarquia do café do Brasil. Então, aquela política do café com leite passa a ter dissidentes. Pessoas já não estão mais gostando dela, né? Oligárquicas já não estão mais gostando dela. Segundo fator, um movimento que acontece dentro do Exército Brasileiro chamado tenentismo, né? Que é ali liderado por Luiz Carlos Prestes, aquele marido de Olga Plenário que você viu o filme, sabe? Luiz Carlos Prestes, certo? Luiz Carlos Prestes, aqui ele ainda não era comunista, tá? E depois ele se torna comunista, mas aqui ele ainda não era comunista, mas ele cria esse movimento tenentista querendo melhorias nas condições dos tenentes no Exército Brasileiro, né? Além disso, crise de 29 nos Estados Unidos, que termina gerando um problema econômico gigante, inclusive no Brasil. Todos esses fatores
estão colaborando para o fim da política do café com leite. E só precisa de um estopim. E o estopim foi o seguinte: São Paulo estava na presidência. Quem era o presidente era o Washington Luiz. Até coloquei o nome dele aqui, Washington Luiz. Isso em 1930. Ia ter uma nova eleição. Né? Então o Washington Luiz tinha que indicar alguém de Minas Gerais, conforme o acordo entre Minas e São Paulo. E o Washington Luiz vai lá e indica Júlio Prestes, que não tem nada a ver com o Luiz Carlos Prestes. Nada a ver, são pessoas diferentes. Indica o Júlio Prestes. O Júlio Prestes veio também de São Paulo. Ou seja, o Washington Luiz São Paulo quebra o acordo que tem com Minas Gerais. Minas Gerais não gosta disso, organiza então uma oposição, né, à candidatura de Júlio Prestes. Essa oposição é liderada por Vargas. Vargas é a cabeça de chapa, né, dentro dessa eleição, beleza? Tal. E aí, Vargas termina perdendo a eleição para Júlio Prestes. Ele perde a eleição, ele não ganha não, ele perde a eleição, certo? Mas antes de Júlio Prestes tomar posse, né, como novo presidente, Vargas, com apoio das oligarquias dissidentes, apoio econômico, moral e apoio bélico dos militares, dos tenentes, né? Tem ali uma contagem que alguns historiadores falam em mais de 6 mil homens armados apoiando Vargas nesse momento, entre os tenentes, né? Ele vai lá, chega em Washington Luiz, que ainda era o presidente, e fala assim: quem disse que a boca é sua? Foi isso que ele disse. Quem disse que a boca é sua? Vaza. Né? A boca é minha, beleza? E aí o Washington Luiz não teve o que fazer, né? Porque ali foi um golpe de fato, né? Pessoas armadas chegam e falam, ou tu sai ou tu morre, né? E não tem mais como reagir, porque as forças do exército não sabiam muito bem o que fazer, as oligarquias estavam meio que separadas, tal. Então não teve o que o Washington Luiz fazer, então Vargas foi lá e dá o golpe. Quando ele dá o golpe de 1930, inicia então ao que o examinador nos pede, que é o que ele chama de Era Vargas. Beleza? A Era Vargas ela tem 3 períodos. O primeiro período é o governo provisório. Provisório por quê? Porque, em teoria, Vargas assume o poder, sendo que ele precisava chamar novas eleições. Era um governo provisório. Eu vou entrar no poder e vou chamar novas eleições. Esse era o acordo. Era o acordo com os oligárquicas, que o apoiaram. Era o acordo com os tenentes, que o apoiaram. Beleza? Só que Vargas não cumpre o acordo e ele não chama novas eleições. Não chama novas eleições. Daí, então, começa o que nós chamamos de Era Vargas propriamente dito. Uma era, né? 15 anos, uma era. Tá? Então, esse modelo entra dentro dessa estrutura. Tá? Então, ele não chama a eleição. Quando ele não chama a eleição, Vargas, ele precisa neutralizar os seus inimigos políticos. Né? Neutralizar os seus inimigos políticos. E como é que ele faz para neutralizar esses inimigos políticos? Uai, agindo diretamente, impedindo diretamente que os inimigos políticos que tinham algum poder político deixassem de ter poder político. Aonde que estão esses inimigos políticos, Kenneth? Nos governadores. Então, os governadores eram inimigos políticos de Vargas. Por quê? Porque eles ainda tinham sido eleitos pela estrutura do café com leite. Né? Pelo menos boa parte deles. Então, ele precisa acabar com o governador. E é uma ação muito importante. Ele vai lá e troca os governadores, que eram ligados às repúblicas oligárquicas, né? E coloca em seu lugar interventores. Ou seja, na sua maioria, tenentes ou ligados ao tenentismo, né? Que tem uma outra visão de governo. Não quero mais a política do café com leite no Brasil. Beleza? Tranquilo? E um outro fator, ele fala, tá, já que eu impedi os governadores de agir, eu também vou impedir que os deputados ajam. E aí ele vai lá, então, fecha também o Congresso e a Assembleia. Óbvio, né? Esses deputados estaduais, deputado federal, né? Esses eram eleitos pelas oligarquias.
né? Então era um poder político das oligarquias. Ele vai lá e fecha o Congresso. Beleza? Fechou o Congresso. Kennedy, aqui inicia propriamente dito o período de ditadura Vargas. Nós podemos até dizer que existe atos ditatoriais aqui. Atos ditatoriais existe, tá? Mas não é a ditadura propriamente dita, porque a ditadura propriamente dita de Vargas só vai acontecer no Estado Novo, que daqui a pouquinho a gente chega lá. Né? Por exemplo, fechar Congresso é um ato ditatorial, então aconteceu, certo? Mas não é o grande boom da ditadura do governo Vargas. Dentro desse elemento, o que acontece é o seguinte. Então Vargas dá o golpe em 1930, ele faz tudo isso, e aí os oligárquicas paulistas que perderam o poder, é óbvio que eles não vão ficar quietos. Eles vão se organizar para tentar derrubar Vargas e tomar o poder novamente. Esses oligárquicas paulistas vai lá e montam uma ação contra o governo Vargas. Essa ação ficou chamada de Revolução Paulista. Ela acontece em 1932, 2 anos depois do golpe. Essa Revolução Paulista, eu até coloquei aqui, ela foi algo altamente pesada. Ela foi uma guerra urbana. Né? Eu vou até um pouquinho mais além, só para fins de prova, só para isso. Eu diria que a Revolução Paulista beirou a uma guerra civil. Beleza? De tão pesada que ela foi. Vargas conseguiu abafar a revolução. Então a revolução ela perde, né? Ela perde, certo? E o que essa revolução queria principalmente? Óbvio que o que ela queria era voltar ao poder, isso é óbvio. Mas os livros de história contam que o que ela queria era uma nova Constituição. Uma nova Constituição que organizasse a democracia do país. Porque Vargas não tinha chamado uma nova eleição como era o acordo, então nós temos que ter uma nova eleição para organizar esse processo eleitoral, certo? Vargas vai lá, acaba com esse manifesto, mas em 1934, Vargas vai lá e termina outorgando ali uma nova Constituição. A Constituição de 1934. Ou seja, se eu tenho agora uma Constituição, isso significa que já não é mais um governo provisório, mas sim um governo constitucional. Então, o governo constitucional inicia quando se tem uma Constituição, a primeira Constituição no governo Vargas, que é a Constituição de 1934. Essa Constituição, ela foi altamente importante, ela é altamente importante na história social do Brasil, né, dentro dos direitos sociais brasileiros. O seu edital, quando ele fala sobre os aspectos mais recentes do período histórico brasileiro, claramente ele está querendo que a gente entenda algumas coisas lá referente a direitos humanos, referente à aplicabilidade desses direitos humanos no Brasil, entre eles os direitos políticos, direitos civis e direitos sociais. O que Vargas faz é trazer para cá os direitos sociais. Então, a Constituição de 34, ela é um dos principais elementos da perspectiva dos direitos sociais que tem surgido na Europa com a industrialização e os direitos sociais trabalhistas pertinentes àquela industrialização e que já tinha, de certa forma, inclusive sendo aplicada no México. Essas mesmas perspectivas da segunda geração dos direitos, que são os direitos sociais. Então, esta Constituição de 34, ela é fortemente uma Constituição vinculada aos direitos sociais que foram lutados pelos pares da sociedade na Europa no período ali da Revolução Industrial. Ok?
E o que isso tem a ver? Simples, para você entender. É uma Constituição que não coloca só os direitos civis e direitos políticos, como outras constituições anteriores tinham colocados. É uma Constituição que, além dessas, acrescenta, e no Brasil, acrescenta de forma grandiosa, né, os direitos sociais. Então, entre elas, o que está lá na Constituição, para a gente entender, ele vai adotar, então, no Brasil, um modelo federalista, já era, né? República Federalista do Brasil. Ele reafirma a organização em 3 poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, ele reafirma esse modelo, né? Ele começa a limitar a imigração, para o Brasil. Essa Constituição começa a criar elementos, né, para entender quem poderia imigrar para o Brasil, perfeito? Essa Constituição aprova o voto feminino, então Vargas assina a Constituição, né, aprovando o voto feminino, sendo que nesse primeiro momento ele não é utilizado, porque logo depois vem a ditadura Vargas, né? Mas aqui já caracteriza pela primeira vez o voto feminino numa Constituição do Brasil, né? Algo importante para a prova. E aí ele garante os direitos trabalhistas, né? Os direitos trabalhistas. Entre os direitos trabalhistas, eu vou destacar, sabe por quê? Porque lá no seu edital ele fala assim, era Vargas, Estado, é a perspectiva política do Estado que a gente está vendo. Ele fala trabalho. Quando ele fala trabalho, obviamente o que ele está focando dentro dessa perspectiva é a criação dos direitos trabalhistas. Da mesma forma, a identificação que esses direitos trabalhistas se dá, porque você tem uma ampliação razoavelmente considerável do modelo industrial brasileiro. Então, quando você tem esse aumento do modelo industrial, você termina tendo também o aumento, né, desses direitos trabalhistas vinculados ao ele, beleza? Que nesse momento é o que está na Constituição. Nesse momento a gente ainda não está falando de CLT, CLT é a posteriori. Nesse momento é o que a Constituição já nos traz. Então a Constituição, ela fala assim pra gente, ó, vou garantir então férias remuneradas, vou garantir ainda salário mínimo, né, a essas pessoas, e vou garantir inclusive, olha como que eu sou um cabra bom, Vargas fala, vou garantir inclusive sindicatos, né? Só que os sindicatos vai estar vinculado a mim, a Vargas. Na verdade, era uma forma de Vargas controlar os trabalhadores, né? Simples, bastante simples. Esta é a Constituição, essa é a Constituição. Nessa Constituição fala em um modelo eleitoral. Só que como está iniciando o modelo eleitoral, a Constituição dizia, a primeira eleição será indireta, eleita pelo Congresso. Então o Congresso vai eleger o primeiro presidente dessa Constituição, a partir daí os próximos serão eleitos diretamente pela sociedade. É isso que a Constituição dizia. E aí o Congresso vai lá e elege. E elege quem? Elege quem? O próprio Vargas. Então Vargas é eleito indiretamente pelo Congresso, né? Daí inicia então o governo constitucional, porque ele foi eleito conforme o que a Constituição Federal dizia. Ok? Beleza? Certo. E dentro desse governo constitucional, começa a surgir alguns detalhes muito importantes. Entre esses detalhes muito importantes, eu vou me adentrar ao título do seu material, que ele coloca de cultura. Cultura. Cultura é um termo muito amplo. Cultura serve para identificar muitas coisas. Mas aqui eu vou trabalhar com a cultura mais direcionada ao governo do Estado, né? Dentro desse campo da cultura, um ponto muito importante a gente identificar é que esse período do governo Vargas é o período que a gente pode chamar também da era do rádio. Ou seja, o rádio no Brasil era para as pessoas aquilo que a internet é para a nossa geração, para os nossos contemporâneos.
o rádio era a forma que as pessoas tinham para se divertir através das músicas cantadas ao vivo nos programas de rádio, das notícias dadas nos programas de rádio, né, das rádios novelas, né, da transmissão dos esportes, como futebol principalmente. Então o rádio era um elemento muito importante, né, um elemento muito importante. Nem todo mundo tinha rádio, né, nem todo mundo tinha rádio era caro, né, mas as que tinham terminavam disseminando aquela ideia entre todos. Então o Getúlio Vargas, aproveitando esse modelo, essa perspectiva do rádio, e Getúlio Vargas, que era um cara muito safo, ele vai lá e cria a Voz do Brasil. A Voz do Brasil, sabe? A Voz do Brasil. Sabe? A Voz do Brasil. Ele cria a Voz do Brasil, que nada mais era do que um programa de rádio obrigatório em todas as emissoras de rádio, né, que fazia propaganda de Vargas. Só servia para fazer propaganda de Vargas. É assim até hoje. A Voz do Brasil é um programa que faz propaganda do governo. Hoje faz propaganda do legislativo, uma parte, depois do judiciário, depois do executivo. Mas lá basicamente era uma propaganda do executivo, mais especificamente de Vargas, mostrando que Vargas era um homem bom, era um cabra bom dentro desse modelo. Beleza? Tranquilo? Bom demais. Só que como a gente fala no campo da cultura, óbvio que o rádio não podemos esquecer, mas nós temos o campo da cultura política ideológica. E esse campo da política ideológica de 1934 até 1937, até a posteriori, e eu diria que de certa forma até hoje, 2020, esse campo da política ideológica era algo muito importante nos rumos que o país iria ter. Por quê? Porque naquele momento, pela primeira vez, nós passamos a ter no Brasil uma estrutura bipolar de percepções políticas e ideológicas. Uma perspectiva nazista, e uma outra perspectiva comunista. Uma fundamentada no que estava acontecendo na Alemanha e na Itália, no fascismo e no nazismo, e a outra fundamentada no que estava acontecendo na União Soviética, no comunismo, né, e na China. Olha, aonde que nós estamos aí, também no meio, né, dessa estrutura. Esses movimentos se organizaram. Um era, então, vou ser bem simplista, nazista, e o outro era comunista, né? Dentro dessa perspectiva, nós temos então aqui o nazista era a ação integralista brasileira. Podemos chamar simplesmente de integralistas. Onde que tinha como principal líder Plínio Salgado. Plínio Salgado. Era uma cópia brasileira do nazismo. De uma forma bem simplista, era uma cópia brasileira do nazismo. Então você tinha ali a IB, que ficou bem grande, né? Alguns historiadores dizem que ela chegou a ter 300 mil membros no Brasil. 300 mil membros do Brasil. Beleza? E o outro grupo, obviamente, a Aliança Nacional Libertadora, era a comunista. Quem era seu líder? Luiz Carlos Prestes. O mesmo que ajudou Vargas a entrar no poder com o golpe de 30, que era um tenente. Beleza? Só que quando ele ajudou Vargas a entrar no poder, ele ainda não era comunista. Aí depois, alguns contextos históricos dele, ele viajou tal, e aí ele se torna comunista e volta ao Brasil. E, obviamente, tendo da orientação soviética de comunismo, né? Querendo implantar aquele modelo soviético aqui no Brasil. Essa perspectiva veio pela CANL e alguns historiadores vêm dizer que esse movimento chegou a ter 400 mil membros, né? 400 mil membros ali
dentro desse modelo. Né? Perceba, então, que o que aconteceu na era Vargas não é muito diferente do que acontece hoje. A diferença básica é que a gente estava falando naquele modelo, naquele período, de um modelo ditatorial nazista e outro modelo ditatorial comunista. Hoje a gente até fala, né, no conceito direita e esquerda, mas nenhum de nós, em sã consciência, queremos uma ditadura. Nós queremos a democracia. Se a democracia está levando à direita, que vá à direita. Que a democracia está levando à esquerda, que vá à esquerda. Né? Mas que o povo tem o direito de mudar o rumo quando assim ele bem entender. Naquele momento, não. Naquele momento, ambos queriam um modelo ditatorial, porque eles entendiam que aquele era o modelo adequado para a sociedade e a sociedade não tinha nada a ver com isso, não tinha poder de escolha. Né? Dentro desse elemento, é óbvio que isso você entende pelo próprio senso comum daquilo que você já estudou, Vargas se associava muito mais às ideias do Plínio Salgado. Muito mais do que as ideias comunas. Né? Era muito mais vinculado ao fascismo e ao nazismo. Na verdade, Vargas era mais chegado ao fascismo da Itália, né? De Mussolini, certo? Mas você tinha essa maior aproximação dentro desse modelo. Beleza? Tal. Então, a ANL, os comunistas, eram inimigos. E aí, o que acontece é o seguinte. A União Soviética estava, né, tentando ampliar o comunismo pelo mundo. Isso é fato. E aqui no Brasil, é tentado. É tentado sob a liderança de Luiz Carlos Prestes. Isso vai acontecer em 1935. Então perceba, 1934 é a Constituição, toda essa organização acontece em 34. Em 35, Luiz Carlos Prestes tenta dar um golpe. Ele vai lá e faz o que a gente chama de intentona comunista, ou seja, uma tentativa de fazer a revolução comunista através das armas. Isso é a intentona comunista. Uma tentativa de fazer a revolução através das armas. Luiz Carlos Prestes, no primeiro momento, ele tenta através das armas. E óbvio, nem precisa ser gênio, você já entendeu que ele perdeu. Vargas foi lá e deu um cacete na intentona comunista. Mas não era 400 mil homens? Na NL era, mas ninguém falou para esses caras que eles tinham que entrar em guerra, pegar em armas, lutar contra soldado. Então, quando foi mesmo para a batalha, era pouquinho. Né? Tinha ali alguns mil. Né? Então, a intentona fracassou, simples assim. Né? O número de pessoas não foi suficiente para aquilo. Né? A população brasileira não queria muito essa ideia de pegar em armas para ir tomar poder. Não. Tá? Mesmo com perspectivas comunistas. Né? E aí ela perde, Luiz Carlos Prestes é preso, tá? Ele só é solto 10 anos depois, e aí ele tenta aplicar a partir daí, então, o comunismo, mas de forma democrática. Depois que ele tenta de forma armada, e depois de 10 anos preso, ele tenta de forma democrática. Mas isso é mais pra frente. Né? Beleza. Então, o que vai acontecer aqui é, Vargas termina assumindo isso. É óbvio que a intentona comunista dá uma poderosa carta a Vargas, que é o medo ao comunismo. Isso. Vargas começa então, os apoiadores de Vargas começam então a fazer uma campanha pesada contra o comunismo, gerando pânico na população brasileira em relação ao comunismo. Simples. E óbvio que esse pânico deu certo. Tá? Ainda mais aquele comunismo soviético. Certo? Ainda mais. Então esse pânico deu certo. Deu certo. Beleza?
E aí, tentona, tal, o povo já tá com medo de comunista já come criancinha assada, que negócio todo, tal, beleza, beleza. E aí Vargas, conforme a própria Constituição, ia ter que abrir novas eleições. Ele ia ter que abrir novas eleições. Porque a Constituição dizia que ele ia ter que abrir novas eleições, então ele ia ter. Só que Vargas, juntamente com o povo da Ação Integralista Brasileira, o Plínio Salgado, aquela galera lá mais a nazista, e também com o Exército Brasileiro, eles criam, quase a palavra cria não sai, eles criam um plano contra a possibilidade de abrir eleições. E a abertura de uma ditadura no Brasil. E que plano foi esse? Simples. Bem simples. Lembra que era a era do rádio? Lembra? Beleza. Os militares, o Plínio, o próprio Vargas, começa a divulgar que os comunistas, depois da intentona, iam tentar de novo dar um golpe. Só que agora ia ser um negócio gigante com apoio soviético e tudo mais. Inclusive, eles colocam frases, palavras na boca de quem não disse, como do próprio Luiz Carlos Prestes. Né? Aonde que eles começam a falar, por exemplo, que o Brasil precisava verdadeiramente era respeitar a ANL, a ação, né, a Aliança Nacional Libertadora, e não a Constituição. Essa estratégia de acusar os comunistas de golpe deu muito certo. Mas os comunistas, pelo menos nessa escala gigante, não estavam organizando golpe nenhum. Eles poderiam estar, pequenas organizaçõezinhas, tal, é Brasil, beleza. Mas em grande escala não tinha nenhum tipo de golpe. Na verdade, foi Vargas que deu um golpe na sociedade. Como assim? Um novo golpe na sociedade. Né? Quando ele diz, estão querendo tomar. Ele chamou essa invenção desses comunistas de Plano Collor. Segundo ele, os comunistas estavam se reunindo, Plano Collor, para dar um golpe de revolução judaico-comunista no Brasil. Revolução judaico-comunista no Brasil. Judaico-comunista porque aquele período judeu também não era muito bem visto, não. Tanto que o que aconteceu lá na Alemanha, tal, em outros lugares, na verdade, né, judeus, historicamente, sempre teve, em várias sociedades por onde eles passaram, né, uma percepção da sociedade local negativa a eles. Né, isso é histórico. Né? Então, né, quando você fala, olha, são judeus e judeus comunistas, ainda piora a situação. Por quê? Porque judeu é anticristo. Né? Não reconhecem Cristo como Salvador, como Messias. Né? Ainda comunista, vixi. Então, cria esse pânico ainda maior. E com esse pânico na cabeça do povo, Vargas, então, passa a ter o apoio popular que ele precisava para quê? Instituir o Estado Novo. Ou seja, instituir finalmente a terceira e última fase da Era Vargas. A terceira e a última fase da Era Vargas, que é o Estado Novo. E é aqui que acontece verdadeiramente os principais pontos ditatoriais de Vargas. E os principais pontos que os examinadores gostam de cobrar quando cobra a Era Vargas. Né? Entre eles, vamos lá. Aqui a ditadura era clara. Tá? Então aconteceu uma ideia nacionalista de Vargas. Além disso, o totalitarismo, né? Tudo na mão do Vargas. O corporativismo, quem era brother de Vargas crescia, quem não era separado. E ainda o maior controle ainda em relação ao sindicato.
que já tinha sido aprovado por Vargas, né? Mas aqui ele manteve e aumentou esse controle total aí. Beleza? Vargas toma o poder de uma forma tão forte que até os integralistas nazistas não gostaram. Por quê? Porque eles queriam dividir o bolo, né? E aí Vargas não dividiu o bolo com o Plínio Salgado, não. Tanto que em 1937 acontece uma nova intentona, uma nova tentativa de dominar o poder no Brasil. Só que agora não é mais comunista, agora é integralista. A intentona integralista por Plínio Salgado. Vargas vai lá, silencia, abafa ela, mas não divulga tanto. Não. Bateu, diminuiu, não é mais problema, mas não vou divulgar tanto não. Por quê? Porque os caras não são comunistas. Se fosse, aí eu ia divulgar. Mas como eles não são, tá tudo certo. Né? Então, intentona integralista, tal, aconteceu, beleza? E qual foi a estratégia de Vargas nisso tudo? Primeiro, ele institui uma nova Constituição, a Constituição de 37, que a de 34 era democrática. Estado Novo não há democracia. Está tendo uma ameaça comunista, ditadura. Então faz isso. Nessa Constituição é permitido repressão aos seus inimigos, tanto que tinha uma polícia específica para isso, só para bater nos inimigos. Né? Aqui ela era bem discreta. No governo militar, né, houve uma repressão muito mais visível pela sociedade do que no Getúlio Vargas. Getúlio Vargas também teve uma repressão. Só que aqui ele prendia o cara, levava para o canto e batia, matava sem que o povo visse muito. Né? No governo militar, ele, de certa forma, tinha uma demonstração social do fato. Aqui não, aqui era meio que mocado. Por isso que as pessoas não falam tanto em repressão no governo do Estado Novo, porque não era tão visto pela sociedade. Né? E a propaganda varguista era top, então fazia uma propaganda muito boa em relação ao seu nome, enquanto a Polícia Especial fazia esse trabalho. Censura e propaganda ao seu nome. Censura contra seus inimigos, né? E propaganda favorável ao seu nome. Daí a criação do TIP, né? Que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse departamento cuidava, de certa forma, tanto da censura quanto de uma boa propaganda sobre Vargas, que Vargas era o cara. Certo? Propaganda top, a Voz do Brasil, no rádio, tudo que aparecia sobre Vargas é porque Vargas era muito bom. Tá? Era muito bom. Concessão de direitos trabalhistas, então, ele institui a CLT. Essa CLT vem da Carta de Lavoura do governo italiano fascista de Mussolini. Então, é muito parecido, muito próximo. Ele pega o modelo de Mussolini e traz para o Brasil. Também que é a consolidação das leis trabalhistas, ou seja, não é uma lei que nasce do nada. Ele pega várias leis que eram separadas no Brasil e une numa só, por isso a gente chama de consolidação das leis. São várias leis trabalhistas, mas essa consolidação termina tendo forte influência da Carta de Lavoura fascista, né? Que ele era, sim, alguém vinculado a esse modelo, próximo a esse modelo. Né? Cria escolas públicas, né? Aqui você tem então a ampliação das escolas públicas, muito importante isso, apesar dos historiadores falarem muito pouco, né? Você tem aqui o movimento Escola Novista, né? Que termina ampliando o modelo educacional brasileiro para comunidades mais pobres, né? Com Anísio Teixeira, um baiano muito importante dentro da história da educação brasileira, né? Então, o escolanovismo cresce e surge aqui fortemente dentro desse modelo. Né? Ele amplia a previdência das pessoas, as pessoas não tinham previdência, beleza? O que tinha eram as caixas de aposentadoria e pensão, algumas empresas ferroviárias, marítimas, tal. O que ele faz é criar institutos de aposentadorias e pensões por categorias. Então, instituto de aposentadoria e pensão para ferroviários, instituto de categoria para marítimos, para correio, para bonde de energia. Então, ele cria institutos para áreas profissionais, tá? Dando previdência e saúde. Quando eu falo de previdência aqui, entra na previdência aqui um pouquinho de saúde também, tá? Dentro desse aspecto. Isso tudo dar a ele mais a propaganda favorável ao que hoje nós chamamos de pai dos pobres. Vargas é o pai do populismo, apesar desse período não ser chamado de populismo, mas ele é o grande pai do populismo brasileiro. Né? Ele é o pai dos pobres, ele faz tudo isso, beleza?
E ainda ele mostra a força do Estado nacionalista. Como que ele faz isso? Concentrando todos os elementos que o Estado poderia fazer nas estatais de base. Então, nas estatais de base, ele vai lá e cria a Companhia Siderúrgica Nacional, ele cria a Fábrica Nacional de Motores, ele cria a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, só estatais gigantes para a construção de bases do Brasil. E Companhia do Vale do Rio Doce. Tudo durante esse período. Tudo durante esse período. Durante o Estado Novo. Beleza? Tranquilo? Ok. E aí, o Estado Novo foi isso. O Estado Novo foi isso. Perfeito? Só que eu tenho que fazer uma observação, até anotei aí para você, que é a Petrobras. Preste atenção. O examinador, caso ele cobre Estado Novo e caso ele cobre construção de estatais de base, há uma grande chance dele falar que dentro do Estado Novo, Vargas também instituiu a Petrobras. Só que a Petrobras não foi durante o Estado Novo. Foi só em 53, em 1953, também por Vargas, mas já no período democrático. Então, Vargas abre uma nova eleição depois desse período, né? Gaspar Dutra é eleito, Gaspar Dutra sai e Vargas é eleito de novo, já dentro do período populista, não mais dentro da era Vargas. Então, só em 53 que a Petrobras vai ser criada. Como o examinador claramente ele pediu para você era Vargas, então ele não vai cobrar o governo de Vargas de 53. O seu edital não dá brecha para ele cobrar o governo de Vargas, né, de 53. Não dá. Então, o que o examinador faz é tentar trazer a Petrobras para cá, para o Estado Novo, dando assim a ideia de que aconteceu aqui, mas não aconteceu, beleza? Quem tem chance dele cobrar essas companhias, tal, fazer essa pergunta? Tem. Por quê? Porque o seu título, claramente, ele fala trabalho, cultura, ou seja, uma cultura nacionalista, de ampliação das ações de base, do trabalho, a indústria começa a crescer muito no Brasil, influenciada pelo próprio trabalho, a CLT é criada aqui, né? Então, e é um elemento bem importante, sim, para fins dessa prova, conforme o seu título. Beleza. E aí, eu preciso saber como que o fim dessa era aconteceu. Então, resumindo, tudo começou através de um golpe, golpe de 30. Aí acontece o governo provisório, depois o governo constitucional, depois o Estado Novo, por conta dos comunistas, né? Então, os comunistas, né? Vamos acabar com não deixar os comunistas dominar o Brasil, então vamos abrir uma ditadura, Estado Novo, né? E, além desse Estado Novo, né? Aí tem o fim do Estado Novo, que é o fim da era Vargas. Como que ela se dá? Eu vou resumir só para desencargo de consciência do professor. Basicamente se dá da seguinte maneira: o Brasil entra na guerra, na Segunda Guerra Mundial, né? E ele entra do lado dos aliados, que em tese são países democráticos. Em tese, porque a gente está falando de Estados Unidos, Inglaterra, França, mas nós também temos União Soviética aqui. Não tem? Dentro dos aliados. E a União Soviética não era tão democrático assim, não. Né? Mas, em teoria, era um país democrático. Contra o eixo. O eixo era o eixo só de ditadores. Lá no eixo só tinha ditador. Né? Tinha Hitler, tinha Mussolini, tinha no Japão Hirohito. Né? Então, você só tinha aí ditador. Certo? Então o que é que acontece? Vargas, apesar dele gostar mais do fascismo, ele, pensando em acordos econômicos, políticos com os Estados Unidos e a possibilidade do próprio Brasil entrar em guerra, ganhando respeito internacional e nacional, né? E ainda ganhando elementos dos Estados Unidos aqui no Brasil, como possibilidade de investimentos para a construção das suas bases gigantes, e ainda a possibilidade dos Estados Unidos ter uma base, né, marítima em Natal, né, no Rio Grande do Norte, para poder atacar ali ações que estavam acontecendo no continente africano, um ponto base para aquilo ali. Isso tudo levou o Brasil a entrar na guerra. E o Brasil entra na guerra e sai muito bem na guerra. Tá? Na Segunda Guerra o Brasil foi muito bem. Foi muito bem. Apesar da preparação não ter sido a mais adequada por si, mas foi muito bem.
O Brasil foi lá e fez o que tinha que ser feito. O número de mortos foi, em relação à quantidade de militares brasileiros que foi muito pequena. O Brasil agiu muito bem. Eu acho que a grande força do Brasil foi o nome dado aos soldados, pracinhas, porque esse nome assusta muita gente, né? Então, mas o Brasil foi muito bem nessa guerra. E aí, quando a guerra acaba, a democracia vence. E no Brasil é uma ditadura. É óbvio que Vargas, então, vai sofrer pressão da própria sociedade, em diversos pontos da sociedade, para que essa ditadura acabe. E Vargas, então, falou, tá, já que eu não tenho mais força política para manter a ditadura, vamos abrir a democracia. E Vargas abre um novo processo eleitoral. Simples. Tá? Quando ele abre esse processo eleitoral, a população brasileira que o amava, parte da população que o amava, criou um movimento que a gente chama de queremismo. Porque eles ficavam gritando na rua com faixas, queremos Vargas, queremos Vargas. Sabe? É isso. É mais ou menos o que acontece hoje, dos dois lados. Um grita Lula livre, o outro grita mito. É mais ou menos isso. Beleza? Esse queremismo, queremos Vargas, eles queriam manter Vargas ali na ditadura. Né? Mas Vargas falou, não, é democracia, democracia. Aí ele vai lá, abre, e aí quem é eleito é Henrique Gaspar Dutra, né? Eleito ali, e depois Vargas volta. Depois de Dutra, Vargas volta também, mas aí já não é mais Era Vargas. E assim se dá o fim da Era Vargas. Crianças minhas, lembre dos 4 títulos, dos 5 títulos é o mais importante. Revolução de 30, governo provisório, governo constitucional, Estado Novo e, obviamente, aí, o fim da Era Vargas. O fim da Era Vargas. Beleza? Crianças minhas, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.